Como deve ser feita a introdução alimentar? Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista materno-infantil, coach e mãe de 2 bebês. E hoje eu vim aqui para falar sobre a introdução alimentar do seu filho. O seu filho já entrou na fase de introdução alimentar? Está para entrar e você não sabe muito bem como fazer ou por onde começar? Vem comigo que eu vou falar tudo o que você precisa saber. A gestação é uma fase nova para a mãe, que ocorrem muitas mudanças. Quando o bebê nasce, outras mudanças e novidades vêm junto. Quando achamos que já sabemos tudo sobre o nosso filho, que já dominamos o assunto, os 6 meses chegam e junto com ele a introdução alimentar. Mais uma vez, as mães ficam preocupadas, buscando diversas informações para que possam fazer então o melhor para o seu filho. Não sabem como começar a introdução, por quais alimentos, quanto de comida oferecer e muitos outros questionamentos aparecem. Vamos lá, eu vou te ajudar. A recomendação para o início da introdução alimentar é aos 6 meses, pois se acredita que o bebê já está totalmente pronto para receber novos alimentos e digeri-los sem causar prejuízos. Além do que, se acredita que o leite materno, por mais que seja um alimento perfeito para o bebê, oferece exatamente todos os nutrientes que o bebê precisa e se modifica de acordo com as necessidades dele. Mas a partir desse momento o bebê necessita de mais alimentos para suprir então todas as suas necessidades nutricionais e garantir a ele um aporte nutricional eficaz para que ele continue crescendo e se desenvolvendo perfeitamente. Por isso, a introdução de novos alimentos deve começar. É importante deixar claro que pode ser que o seu bebê precise começar a introdução antes do recomendado. Por isso, é importante que você consulte um profissional no qual você confie. A introdução alimentar tem que ser feita de forma gradual, a fim de que o bebê vá se acostumando aos poucos a essa nova realidade. É muito importante que você comece a introdução já estimulando o bebê a ter uma alimentação saudável e balanceada, pois é exatamente a partir desse ponto que os hábitos alimentares do bebê serão formados. A introdução deve ser iniciada pelas frutas, sendo oferecidas uma de cada vez para que o bebê consiga sentir o gosto, o aroma e a textura de cada alimento. É importante que você amasse a fruta com o auxílio de um garfo, não passando pelo liquidificador ou peneira. Isso não é necessário, pois precisamos estimular também a mastigação e o nascimento dos dentes do bebê. Conforme o passar da introdução, você pode ir deixando o alimento menos pastoso, com mais pedaços para que a criança comece a sentir as diferenças das consistências até que se chegue então na consistência natural do alimento. Aos 6 meses, os alimentos devem ser amassados com um garfo e oferecidos na forma de purê. Aos 8 meses, os alimentos devem ser amassados, picados, desfiados ou cortados em pequenos pedaços. E já aos 10 meses, os alimentos devem ser oferecidos em pequenos pedaços e menos amolecidos. A partir de 1 ano, os alimentos devem ser oferecidos de acordo com a refeição da família, evitando alimentos que possam levar ao engasgo. A papa salgada pode ser oferecida a partir do 6º mês de vida, sendo oferecida no horário de almoço ou jantar. A refeição deve conter pelo menos um alimento de cada grupo alimentar, como as raízes ou tubérculos, os cereais, as leguminosas, as carnes e as hortaliças. Os alimentos devem ser cozidos e oferecidos amassados, sem peneirar ou passar pelo liquidificador para que a criança consiga conhecer a consistência e então para que as fibras não sejam perdidas. As carnes devem ser desfiadas ou picadas em pedaços bem pequenos. E é importante que você varie a oferta dos alimentos a fim de evitar uma alimentação monótona e repetitiva. Muitas mães desistem de oferecer diversos alimentos para o bebê porque eles não gostam ou aparentam não gostar do alimento. Mas é preciso entender que a introdução alimentar é uma nova fase para a criança, na qual ela irá estranhar mesmo e fazer cara feia como se não estivesse gostando. É importante que você insista ao longo dos dias para que veja se a criança gosta realmente ou não do alimento. Algumas recomendações são de oferecer 15 vezes o mesmo alimento para a criança em dias e formas de preparações diferentes, investindo em uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, alimentos na sua forma natural e evitando então alimentos industrializados, ricos em açúcar, sódio e outras substâncias que podem não fazer bem para a saúde do seu bebê. Devo falar também da importância da higienização dos alimentos. Sabemos que é de extrema importância e que todos os alimentos que forem consumidos in natura precisam ser higienizados da forma correta, além de uma lavada em água corrente. Também é importante que todas as carnes que forem oferecidas sejam cozidas por completo. A quantidade a ser oferecida para o bebê deve ser elevada gradualmente. Deve ser iniciada de preferência no almoço, com algumas colheres de chá, até chegar às recomendações da pirâmide alimentar, por exemplo. Nutri, e para temperar os alimentos, o que deve ser usado? Evite qualquer tempero industrializado. Evite o uso de sal também e prefira alimentos naturais. Uma dúvida muito frequente é quanto à oferta de sucos para o bebê, não é?
A oferta de sucos na introdução alimentar possui vertentes diferentes. Alguns especialistas dizem que oferecer o suco de laranja ou qualquer outra fruta após as grandes refeições pode ser benéfico e pode ajudar então na absorção do ferro contido nos alimentos da refeição. E isso faz muito sentido, pois algumas vitaminas ajudam a tornar a absorção de outros nutrientes mais eficaz. Em contrapartida, existe a opinião de que não se deve dar suco de frutas na introdução alimentar, pois pode fazer com que o bebê prefira os sucos ao invés dos alimentos, o que pode prejudicar na introdução dos alimentos em si. Não existe certo ou errado nessa história. Você precisa ver o que é melhor para você e para o seu bebê. Não é errado oferecer um suco vez ou outra, só não pode deixar que o consumo dos sucos atrapalhe então no consumo dos alimentos. Porém, eu defendo que se deve oferecer uma quantidade de suco após as grandes refeições, no caso sendo almoço ou jantar, em pequena quantidade para que ajude na absorção do ferro e de outros nutrientes. É importante que o suco não seja uma substituição da refeição, não seja acrescido de água ou outros líquidos e também não haja, então, o adoçante. Um outro tópico muito importante para se falar é sobre o consumo de doces pelos bebês. Muitas mães oferecem ao bebê doces como chocolate, bolo ou qualquer outro alimento que outras pessoas estejam comendo. Oferecem dizendo que o bebê irá ficar com vontade e por isso é melhor oferecer. Mas você concorda comigo que se o bebê nunca provou um alimento, ele não tem como ficar com vontade? Evite o consumo de doces até os 2 anos de idade. Deixo claro que, mesmo com a introdução, o aleitamento materno deve permanecer até os 2 anos de idade, já que até o 1º ano, a principal alimentação do bebê é o leite materno e a introdução alimentar é que é complementar e não o inverso. Então não tenha pressa, o seu bebê pode sim demorar um pouco mais de tempo para conseguir então fazer a introdução alimentar. Haja com calma, paciência e muito amor, que vai dar certo.